7 verdades bíblicas que Satanás não quer que você saiba. Olá, viajantes! Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. Também já deixa seu like desde o início, porque dessa maneira esse vídeo vai ficar melhor ranqueado e ele vai ser mais recomendado para mais pessoas. Essa mensagem tão maravilhosa precisa ser compartilhada. Então, se você puder aí, já compartilha nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, tudo que você puder para fazer com que essa mensagem de Deus seja compartilhada a mais pessoas. Eu quero também agradecer muito aos novos inscritos que estão chegando por aqui e dizer para você que o seu comentário aqui embaixo é muito importante para mim, porque dessa forma eu vou saber o feedback de cada um de vocês. Então deixa a sua opinião, uma sugestão do que você gostaria de ver num futuro vídeo e eu com certeza vou estar respondendo com o maior prazer a todos os comentários que eu conseguir, é claro. Ok? Então, se esse assunto te interessa, já se prepara e vem comigo nessa jornada. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Nesse contexto, o coração são suas motivações, intenções, pensamentos, vontades. Sabemos que vivemos num mundo com muitas intervenções do maligno. Satanás vive ao derredor, querendo matar, roubar e destruir cada um de nós. Portanto, ele fará de tudo de maneira cada vez mais bonita para tentar te enganar. Então, ele pode modificar até os seus pensamentos, os pensamentos que você tem sobre si próprio, sobre Deus, sobre a vida, sobre o amor, sobre todos ao seu redor. Dessa maneira, ele te mantém acorrentado a ele e assim consegue fazer os planos dele fluírem de maneira muito mais fácil. Por isso é muito importante sabermos da verdade de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Satanás não quer que você saiba a verdade sobre ele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Em Tiago 4, versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui fica nítido que precisamos resistir contra as tentações do diabo. E a única maneira de fazer isso é submetermos a nossa vida a Deus. 1 Pedro 5, versículo 8 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 João 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui fazendo uma comparação ao mundo que jaz no maligno e jaz no espírito do erro e do engano de Satanás. Mas aqueles que nasceram em Jesus podem ser considerados filhos de Deus, e esses carregam o Espírito da verdade dentro de si. 1 João 3, versículo 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A nossa própria natureza é pecaminosa. Por isso, nós lutamos contra o pecado e não permanecemos nele. A segunda verdade que Satanás não quer que você saiba é sobre o poder de Deus que nós temos acesso. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O ser humano por si só é fraco.
Nós não temos capacidade para nada. Mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aqui talvez seja uma realidade difícil de ser aceita, aquela em que, em nossa fraqueza, é que o poder de Deus consegue se manifestar. Deus não se manifesta no orgulho, Deus se manifesta na humildade. Deus se manifesta quando nos colocamos diante dele, submetendo nossa vida a ele. Embora Satanás queira que você acredite que você é autossuficiente, que você pode sozinho realizar qualquer coisa, isso não é verdade. Sozinho você vai afundar. Uma ilha solitária não consegue sobreviver. Jesus, quando envia os seus 12 discípulos, deixa claro o poder e a autoridade que estará sobre a vida deles nessa jornada. Lucas 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Mateus 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Esse versículo também é para nós. Você que nasceu de novo em Cristo Jesus tem o mesmo poder que os discípulos tinham naquela época. Você só precisa crer nisso e utilizá-lo conforme a vontade de Deus. A terceira verdade que Satanás não quer que você saiba é que não há nada que você precise temer. Lucas 10, versículo 19. Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Às vezes parece que o sistema mundial que está se instalando em nosso redor vai nos engolir e nos empurrar lá para baixo e vamos ficar sem respirar. Mas aqui Jesus deixa claro que todo mal está por debaixo dos nossos pés. Não deixe que as ansiedades e os medos atuais do mundo interrompam as suas alegrias da vida e impeçam com que você veja as verdades que Deus já deixou escrita na sua palavra para você. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você é o autor da sua própria história. Você precisa levantar a cabeça e caminhar. Pode até parecer impossível, mas caminhe. Olhe para o alvo, Jesus. Ele estará o tempo inteiro te ajudando. Com equilíbrio, você saberá qual decisão tomar. Se não souber, peça a Ele sabedoria e Ele te dará gratuitamente. Por isso, não temas, pois estou contigo. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, versículo 10. Nas mãos dele, nós estaremos sempre seguros. Quarta verdade que Satanás não quer que você saiba: as promessas que você tem em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A promessa da salvação e da vida eterna para todo aquele que entrega sua vida para Jesus é dita em toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Nós temos em Cristo
uma segunda chance. Aquele que pecava pode se arrepender em Cristo Jesus. Até o ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus teve uma segunda chance. Quem dirá nós que estamos aqui ainda com tantas oportunidades de voltarmos atrás em nossas vidas e buscarmos em Deus o arrependimento, pois nele nós temos a remissão dos nossos pecados. O pecado fica no esquecimento. Deus não se lembra mais do seu passado. Você começa uma nova vida, uma vida em Cristo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para viver com Cristo Jesus, precisamos seguir as suas vontades e deixar as nossas vontades de canto, e assim estarmos crucificados com Cristo Jesus. Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mesmo você sendo pecador, Deus quer você para Ele. Não há problema nenhum se você está em meio ao pecado neste momento. É agora a hora que Deus quer você, dessa forma. Deus te ama mesmo com todos os pecados, não importa o quão grande seja ele. Se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 17. A salvação é única, não passa de pai para filho, nem de avô para neto. Você precisa tomar a sua decisão e seguir com Cristo. A quinta verdade que Satanás não quer que você saiba é que existem condições para a vida com Cristo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. E aqui fica claro que Deus quer que você esteja fazendo a sua vontade. Mas como saber qual a vontade de Deus? São inúmeras dúvidas em nossa vida. Queridos, peça sabedoria a Deus, siga a palavra dEle e Ele vai te guiar para a vontade dEle. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando vocês mesmos. Tiago 1, 22. Efésios 1, versículo 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa. Nós temos a promessa de receber o Espírito Santo de Deus, conselheiro, fiel, ajudante, aquele que permanece com você em todo o tempo, aquele que faz com que você se comunique em línguas, aquele que faz com que você saiba onde está o perigo, aquele que te dá discernimento para entender as coisas que vêm do alto. A sexta verdade que Satanás não quer que você saiba é que o pecado gera morte. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tiago 1, versículo 12 a 15. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Ou seja, o pecado pode parecer lindo aos nossos olhos, mas se ele compromete a sua índole, o seu caráter, a sua alma, você pode morrer. Morrer espiritualmente é a pior morte que existe, pois assim, ao invés de estar com Deus, você estará com Satanás. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui nós temos duas opções na vida: ou nós semeamos das obras do Espírito ou das obras da carne. Da primeira, receberemos resultado do Espírito Santo, o bem. Da segunda, receberemos resultado das obras da carne, a morte. A sétima verdade que Satanás não quer que você saiba é sobre o futuro que Deus já planejou para nós.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os travei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus tem um plano para todos nós. O plano é que você tenha comunhão com Ele em vida, e na vida eterna Ele resgatará você para junto dEle. Filipenses 1, versículo 6 diz assim: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra em nossas vidas. Nós somos obra de Deus. Desde Adão e Eva, Deus tem o propósito de fazer de nós co-herdeiros com Ele. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Queridos, nós estamos aqui aguardando a vinda do nosso Salvador. Teremos sim tribulações à nossa frente, por isso estamos nos preparando com a palavra, com o alimento diário. O Espírito Santo guiará cada um de vocês. Ide, fazeis as boas obras de Cristo, pregai o Evangelho, sempre com amor e paz. A verdade precisa ser dita, não empurrada a goela abaixo. Por isso, tenha amor por todos ao seu redor. E Deus estará contigo todos os dias até a sua volta. Deus abençoe a sua vida.